E o Conversa Sem Recalque de hoje traz 4 colegas incríveis. Para variar, mais 4 colegas incríveis. Bianca Lopes, Jaqueline Rosa, Mitzi Mesca e Juliana Dutra. Hoje a gente vai falar sobre o gozo do analista. A gente vai discutir sobre isso, mas já de cara trago um texto introdutório para a gente se situar nisso tudo e não desvirtuar esse gozo psicanalítico, confundindo com o gozo físico. Não são as mesmas coisas. Para você que é leigo que não está sabendo, ao longo do programa também a gente explica isso para você. Bom, falamos tanto de gozo do paciente, seus circuitos repetitivos, suas amarras, seus sintomas, seus modos de desejar, todos tortos. Mas e o analista? O que acontece quando o gozo atravessa o enquadro? Como distinguir o desejo do analista, motoético da clínica, de seus restos de vaidade, do seu poder, da sua sedução, da sua onipotência, e mesmo das suas feridas narcísicas, que também sangram quando a gente faz uma conta-transferência nas sessões. Este encontro é para quem quer encarar a clínica não só pela nossa subjetividade, mas entender também que nós psicanalistas, somos humanos e precisamos também estar atentos a isso. A primeira coisa que eu gostaria, minhas nobres colegas, é perguntar assim, qual é a diferença do gozo? O que é gozo na psicanálise e o que é que não é, para a gente esclarecer para o nosso público, por favor. O que a gente estava conversando agora há pouco. Essa relação do gozo popular, onde todo mundo conhece, né, que é algo fisiológico, e o gozo do psicanalista, na psicanálise. De uma forma simples, o gozo do analista é quando o próprio analista ele sai do seu papel profissional, ético, e acaba trazendo dele sobre o processo da análise do nosso paciente. É onde a gente esquece da nossa posição do famoso grande outro, assim, de uma forma um pouco mais, até feia da minha parte dizer isso, porque essa relação do grande outro não existe, mas a gente acaba se envolvendo e trazendo nossa relação narcísica para ser amado pelo nosso analisante. O gozo é o atravessamento daquilo que a gente não pode se permitir existir em alguns momentos no processo. Que feliz, obrigado. E aí, então, já vem a primeira pergunta para todas as colegas, que é assim, existe um limite claro entre o desejo do analista, que sustenta o tratamento, e o gozo do analista, que contamina o tratamento? O que é que vocês pensam sobre isso? E aí, Jaque, aí, Bianca, Ju, Mitz? Então, eu acredito que, assim, o gozo que contamina, né, o tratamento seria esse gozo da gente se colocar no lugar de suposto saber, né, de mestre, e aí a gente está ali como mestre, então a gente não está produzindo nada com esse analisando, a gente se colocar ali também como querendo simpatia excessiva do nosso analisando, querendo ser amado pelo nosso analisando, então também não vamos produzir nada, né, durante esse período. A questão mesmo também de educar, querer educar o analisando. Então, é outro papel também que não nos cabe, né? Porque o psicanalista ocupa uma função, né? Ele não é um sujeito ali, ele é uma função. Então, acredito que nesses momentos a gente acaba usando esse gozo para prejudicando mesmo o tratamento. O gozo do analista é quando ele sai desse lugar, né? Eu gostaria de acrescentar nisso aí sobre o psicanalista, na verdade, às vezes colocar ali seus próprios conceitos ou pré-conceitos, não conseguir meio que se distanciar da fala do analisante e chegar a aconselhar, já aconteceu comigo, aconselhar, ou até expressões faciais de, digamos, reprimenda. E eu acho também que uma parte do gozo importante que ocorre é a questão financeira. Eu acho que muitos analistas gozam na questão financeira de cobrar, às vezes, muito, muito caro por um trabalho que poderia ser cobrado menos. Não digo que, mas eu digo valores muito altos, na faixa de 2.000 por sessão. Calma, ninguém aqui é Maria Homem ainda. Caramba! Não, hein? mas enfim. Agora,
Uma coisa que me chama Teria que ser atenção muito sobre bom, isso, né? uma coisa que me chama atenção sobre isso é assim, no momento que você está atendendo e você comete essa invasão, você pratica essa invasão e você percebe, você recua ou você entende eticamente que pode ser um momento de você passar aquele analisando adiante porque você já ultrapassou um limite, já ultrapassou uma barreira tênue que deveria existir o tempo todo? Ó, vou dar uma opinião em relação a isso. Foi bem interessante você ter falado sobre isso, porque vamos olhar pelo campo da psicanálise quando ela nasceu. Como foi estruturada a ideia do analista ele não ter um relacionamento emocional, obviamente que a gente tem que ter o equilíbrio dessa ideia, mas olhando para o atualmente de hoje, a necessidade das pessoas ter uma relação com outras pessoas. Por conta da internet, por conta dessa comodidade hoje que existe na não comunicação verbal, as pessoas procuram em nós, psicanalistas, esse contexto mais amoroso, no contexto mais emocional. Então, acho que existe um equilíbrio entre o analista se atravessar com a questão do seu analisando e também ter a noção e a sensibilidade até onde a gente pode ir. Um exemplo, eu tenho um paciente em específico que de vez em quando ele erra o caminho dele comigo. Ele manda mensagem para mim e fica, olha só, Vitz, que legal, fui no banheiro. É nesse momento que a gente coloca essa imparcialidade e fala assim, olha, até aqui você pode ir comigo, até aqui não. Então, porque o paciente, como ele busca essa necessidade de contato hoje, de um contato emocional, né, em todos os contextos da vida dele, por conta dessa distância, às vezes de amigos, de família, ele acaba misturando nossas relações. E o analisando, e o paciente, e o próprio psicanalista também, já aconteceu isso comigo, de eu colocar, às vezes, uma paciente na minha vida e achar que ela deveria ser minha amiga. Nesse momento, eticamente falando, eu me tiro desse lugar e falo, não vou mais me relacionar com você. Essa linha, ela é muito difícil para nós, porque nós também somos seres humanos. A gente quer também esse desejo, a gente também quer ser desejado pelaquela pessoa que está ali abrindo a vida dela para nós entrarmos. Então, é uma ferida para mim, num contexto muito... Eu posso até sair do meu lugar agora como analista, mas é um contexto emocional. Eu tenho um relacionamento com os meus pacientes. Eu tenho esse carinho. Mas, ao mesmo tempo, eu tomo cuidado. Ô, Mitzi, deixa eu te perguntar. Esse desejo que você fala, ele está muito voltado para o desejo de que haja transferência? Sim, claro que sim. Todos nós queremos ser aceitos, independente do lugar onde nós estamos. Profissionalmente ou nossa eticamente. posição, né? Sim. Nossa, eu quero que ele fale mais, como eu quero que ele me diga desse assunto aqui que eu sei que está ali, como que eu quero que ele vá lá naquele lugar. Sim, tem pacientes que às vezes eu fico emocionada quando vai chegar o horário dele. Eu falei, meu Deus, fulano vai falar da vida dele para mim. Eu falo que é a melhor profissão que existiu. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa se colocar nesse lugar de imparcialidade ética profissional, claro que existe aquela coisinha de, ai, que delícia, eu faço parte disso, sabe? Então é uma relação ambivalente para nós mesmos. É muito delicado esse lugar. É isso que me chama a atenção agora, porque é o seguinte, no momento que a gente estabelece, aí eu vou falar efetivamente no lugar do não saber mesmo. Algumas linhas levam para técnicas onde precisa desse distanciamento efetivo. Algumas pessoas que atendem, inclusive com a linha lacaniana, né, quando é virtual, só mantém os microfones abertos, mas suas câmeras fechadas, um distanciamento, inclusive, dessa escuta, para que a escuta seja mais limpa. Mas a minha pergunta que fica não é assim, e a linha psicanalítica, que vai para o acolhimento, que vai também para uma linha de se tornar um pouco mais presente? Como é que a gente sabe que a gente não está gozando e sim a gente está sendo ético? Isso, ótima questão mesmo, porque quando a gente eu gosto particularmente de Winnicott, então a clínica do acolhimento, mas o quanto que eu não ganho ou gozo com isso, né? Porque eu acho que o acolhimento, na verdade, em ser uma espécie de cuidador, te preenche, você acaba gozando ali. Agora, em que momento que isso acaba sendo antiético? Então, talvez a gente tenha que verificar a nossa relação de dependência, então, talvez. Se eu estou precisando que aquela pessoa
venha ao meu consultório. Mas aí Então, existe a relação qual que é o tripé da psicanálise? É ali que a sim, gente entra. Então, ó, sim. detalhe, vou te cortar em relação a isso, senhor Ricardo. Quem disse para Manda. você que a teoria lacaniana é uma linha onde você não tem uma relação de acolhimento com o paciente? Quem lhe Olha, falou que o analista olha, lacaniano não tem esse contato amoroso eu com o seu vou, eu, paciente? eu vou me colocar na posição de novo de não saber, porque eu sou freudiano e Lacan eu paquero por sua inchação de Olha lá saco. o falho ali, hein? Aham. Foi. E Foi o rato porque falho ali, hein? Lacan reintroduz Freud com uma releitura importantíssima. Então não tem como eu não ir para Lacan, não tem como. Mas é porque eu tenho colegas que atendem também na linha lacaniana e que defendem claramente que o atendimento virtual, por exemplo, precisa ser com a tela fechada, só você na escuta. Eu não consigo atender, por exemplo, meus analisandos, olha, nossa, que horrível isso, com tal distanciamento. Eu preciso Teve um ter gosto nesse esse meus campo analisando visual. aí. Claro que teve, claro que teve. Mas, assim, eu acho que no momento que a gente pensa nessa coisa do acolhimento, e aí talvez seja realmente uma ignorância minha sobre o assunto, e aí casa com o que a Bia está falando, o acolhimento, em algum momento, até pelo termo em si, faz com que a pessoa se sinta abraçada. Uhum. Isso não estabelece um vínculo? E um vínculo Sim. para além daquele que, eticamente, deveríamos manter em nossos afastamentos. E aí? Mas é aí que, olhando para Lacan, ele nos ensina a nos colocar mediante o desejo do nosso analisante. Tem um livro que eu estou terminando de ler, e todos os livros, os quais eu li, que foram pessoas que passaram pelo divã do Lacan, todos eles falam com uma boca só. Lacan, ele sempre foi amoroso. Lacan, ele sempre teve um contato genuíno com os seus pacientes. Tem uma parte que eu estou terminando de ler o livro, que é Lacan ainda, que a Beth, ela fala assim, em algum momento ela perde um pingente dela, que é um olho grego, e ele para o próprio momento da transição, da análise dela, para dizer, levanta e vai procurar o que é seu. Vai lá, é uma relação sua. Ele sai do lugar dele e entende a posição do quanto é o querer dela. Lacan sempre foi muito amoroso. Eu vou Deixa passar a eu bola trazer algo aqui. Deixa eu trazer para algo. Jo. Vou deixar a Jo. Vou deixar você, Jaque e Bia complementarem mitos, mas Trazer. vou mandar uma mensagem só aqui para a Roda Cosque, só um minutinho. Gisele, eu estou no livro 5 de 28 de Freud. Até eu chegar em Lacan, o negócio vai pegar, irmã. Ela é bioiana, tá? Só para deixar registrado. Tá ela bom. é bio. Tá. Diga, Jo. Por exemplo, vou trazer algo pessoal e algo de análise, né? Eu sou mãe de 3 filhos, vocês sabem, alguns sabem. Quando tem uma estrutura que sempre tenta puxar o tapete do analista. É aquela estrutura que chega... E eu vou falar aquela estrutura porque dele vem esse sintoma. Quando ela fala assim, a paciente fala assim, eu vim para te agradar, eu vim para dizer algo que te agrade, e fala isso em análise, né? E para a gente, mãe, que tem toda essa maternagem, e entende, e para que você não goze de forma nociva para o paciente, você tem que estar muito ligado de quem é você, e por isso a análise, aí o tripé. Você tem que entender como é que isso te atravessa, como que você goza nisso. Você tem que estar ligado, não adianta você chegar ali, porque vai puxar seu tapete, você vai ser seduzido para isso. Para sair desse lugar, tem estruturas que te seduzem mesmo para que você saia dessa posição o tempo inteiro, e não é igual a Mitzi falou ali, né? Fica mandando mensagem, fica querendo conversar, fica querendo dizer o que está acontecendo, fica querendo trazer assuntos que não são da análise, fora tempo. O tempo inteiro tem paciente que seduz a gente, sim, nesse lugar. E aí, cabe a você, como a disse Mitzi, estar com sua análise em dia, sua supervisão em dia, nem que você chegue lá na sua supervisão e você diga, eu estou muito atravessada, porque eu tenho uma maternagem e esse paciente me faz ter essa vontade de sair do meu lugar.
Isso é importantíssimo, senão de que a gente está falando, né? E chegar lá e falar, olha, eu me coloco nesse momento, esse paciente me seduz de tal forma que eu quero sair da posição de analista e quero sim abraçar, quero sim acolher, quero sim dizer para ele o que ele tem que fazer. É importante, eu entendo, eu só estou voltando atrás porque a Mitzi falou, aí entra o tripé. É aí que entra, né? É na nossa própria, vou dizer assim, fraqueza, né? No nosso calcanhar de Aquiles. Se o paciente sabe que você é mãe, que você é isso, que é aquilo, que por isso não saber é importante. Dentro de algumas da estrutura dele, do sintoma, ele vai querer justamente te puxar para isso. Vem aqui comigo ser o meu cúmplice do meu sintoma, porque você é uma figura de desespero para o sintoma dele, né? Ela vai tirar o meu sintoma. Então, o que ele faz? Ele te seduz para que você seja cúmplice daquilo. E aí a gente já sai da posição de analista e entra na maternagem. Não, é isso mesmo, bebê. Esse lugar bem, né, do que a gente sabe, do passar a mão na cabeça do filho, né? E é esse o momento em que a gente sai da postura, da posição do analista e goza de forma nociva com o paciente. Quando a gente faz isso. Quando a gente faz isso, beijo, entrega que é melhor para aquela pessoa ir-se embora e se tratar em outro lugar. Com você deu ruim. E aí você tem que voltar para o seu lugar de análise e falar, olha, eu puxou esse paciente, esse analisando com essa estrutura, com essa sedução aqui, ele me deu uma puxada de tapete. Eu preciso voltar lá e ver o que ainda ficou para trás em mim. Seja essa codependência que a Bia falou, que isso é muito comum também, porque a gente não chega na psicanálise resolvidão, né? A gente chega de algum lugar. Pensando. Né, Bia? A gente chega, né, para se tratar, para cuidar de si mesmo, para falar bem de si mesmo. Depois que a gente vê isso, a gente vai querer conduzir o outro a dizer o bem de si mesmo, porque sem isso, o gozo é sim nocivo. Deixar entre aspas aqui, esse paciente que me ligava a cada meia hora, eu mandei pro Ricardo, tá? Não sei se entrou em contato. E aí? Nada melhor do que uma relação de um homem para gerar essa responsabilidade do seu próprio desejo. Que corte, hein? E aí, Bia, aí, Jaque? Isso aí, só rapidinho, eu queria falar. Isso que a Ju falou que me atravessou profundamente. Eita lá, pegou fogo no parquinho. Sim, eu tive uma paciente e ela é suicida crônica. Então, eu passei a ouvi-la e atendê-la 2 vezes por semana, tal. Enfim, mas aí, de repente, depois ele estava bem na terça, e na quinta-feira já a vida não tem mais sentido, e me avisava, né, inclusive queria fazer X coisa, às vezes. Normalmente eu fazia com insulina, enfim. Várias tentativas. E aí eu peguei e ela tem uma postura meio emergencial. Eu falei, ok, então quando isso acontecer com você, você pode me ligar a qualquer hora. Eu acho que eu fui muito atravessada. Eu abri uma porta imensa que depois, sim, eu tive que parar e passar ela para uma outra pessoa e falar, não, porque eu não consigo lidar com isso. Sou eu que estou sofrendo. Agora, tipo, o que vai acontecer com a Rosane? Não sei. Bom, enfim, o que vai acontecer com ela? Meu Deus do céu, como é que eu paro isso? Então, eu realmente não deu para mim. Bia, posso falar uma coisa sobre a relação da ética da psicanálise do próprio psicanalista? Foi exatamente isso que você fez. Você se sentiu tão atravessada e com tanto amor e acolhimento, você não aguentou e passou para frente. Isso é lindo da sua parte. Isso aí é que é o maravilhoso, quando você está entendendo o rolê todinho, é isso aí mesmo. Isso é ética, isso é amor, isso é cuidado. Então, foi também... um lindo para cuidar de mim, porque eu estava falando, eu tenho que parar. Legal. E aí também, a clínica da toxicomania e adicções também é muito isso, assim, né?
que é muita demanda em cima de você, e tem que saber fazer essa separação mesmo, porque senão você acaba maternando mesmo, como disse a Juliana, né? Nossa, eu estou super preocupada com essa pessoa por causa disso, hoje ela chegou péssima, o que eu posso fazer? Então, assim, tem que ter essa separação mesmo, e acho que isso a gente aprende mesmo na prática, né? Por mais que a gente estude, escute falar sobre isso, sobre essa separação, ela é muito na prática, assim, é caso a caso. Então, por mais que eu queira que meu analisando melhore e vá percebendo o seu sintoma e vá fazendo essa elaboração, não sou eu que decido isso. Isso é a partir dele, né, do que ele está construindo na análise dele, de como ele está encarando essa análise, de como que ele está se percebendo também, né? Então, acho que essa clínica também é uma clínica bem interessante, mas também muito difícil nesse sentido mesmo. Por isso que é tão importante essa relação do desejo do dinheiro do analisante dentro da clínica, não para nós, mas para eles. Sim. Essa diferenciação tá aí, ó. Agora, me diga uma coisa aqui. Jaque, você faz essa clínica com a Dicto, com a Toxo? Faço. E foi assim, foi um presente, sabe, que eu recebi, porque é uma coisa bem complexa, bem difícil. Tem dia que você fala, não vou dar conta dessa pessoa, mas aí na semana seguinte já vem outra situação, que a coisa funciona, que você percebe que está funcionando para ele, né, do modo que ele está construindo. Então, é muito interessante, assim, eu gostei bastante de receber. Por conta da intensidade, né, Jaque? Bastante. Vive a intensidade junto. Hoje eu quero muito, hoje eu estou fissurado, amanhã eu não quero nada, amanhã eu não quero nada. É muito, muito lindo isso aí, viu? E essa clínica aqui também, ela se mistura um pouco com a psicose também, a clínica da psicose, né? Porque é isso, um dia eu tô ali, no outro eu tô lá embaixo. Então, como que funciona isso, né? Assim, para a gente, enquanto analista, é uma clínica bem puxada, mas Lacan explica. Lê Psicose em Lacan que ele vai te explicar. Total. Seminário 3 aqui, ó, guardadinho na cabeceira. Jaque, que lindo, viu? Que lindo. Eu preciso fazer uma construção com vocês aqui. Desculpa, Bia, fala. Que é assim, você usa psicanálise só ou você usa também terapias que são puxadas para psicologia para tratar adictos? A Jaque. Eu uso só a psicanálise. Então, tem sido bem interessante, assim. Eu estou acompanhando uma pessoa já há quase 3 anos e tem sido muito interessante. É muito diferente, assim, da psicanálise na clínica do dia a dia, entre aspas, né? Porque nada é simples, mas é muito interessante, assim, bem complexo, e eu percebo que tudo que eu estudo ainda é pouco. Eu ainda preciso de mais, sabe? É muito Você goza muito avanço? É isso, Ricardo, a gente goza, assim, quando a gente percebe que alguma coisa elaborou ali, alguma coisa saiu daquele lugar que estava ali obscuro e andou um pouquinho para a luz, assim. Então, a gente goza um pouquinho também, sabe? E tá tudo certo. Acho lindo isso. E tá tudo certo. Eu quero falar com vocês uma coisa, como uma troca realmente, até entre pares. Eu faço parte de um grupo de supervisão que se encontra 2 vezes por semana, já tem alguns bons meses. Eu sou o caçula. A turma tem seus 14, 30, 40 anos já na área, assim. A turma já... Eu fico aprendendo muito, eu me coloco muito nesse local, mas como é poderoso a gente se tratar como pares, porque eles me tratam como um igual, independentemente de eu ser o mais novo na área. E uma das coisas que eu aprendi com eles, e que eu pratico, mas eu gostaria de ouvir de vocês também, é o seguinte: eu tenho as minhas sessões com os analisandos. Em determinado momento, eu deixo em aberto a possibilidade de extra-sessão, o analisando via até mim trazer alguma informação, algum insight. Mas se aquela informação desenhar um perfil que leve para uma sessão, eu não respondo. Eu não desenvolvo aquilo e indico. Na sessão falamos sobre isso.
Mas existe uma troca que não é, por exemplo, semanal. Nossas sessões são todas as quartas-feiras, a gente só vai falar na quarta-feira. Não acontece isso. E eu gostei de entrar nesse fluxo. O que vocês pensam sobre isso? É exatamente isso que a gente acabou de falar, sobre esse papel do psicanalista, não só colocar como papel profissional, mas ter essa relação de cuidado, de carinho. Eu digo aos meus pacientes que a análise ela não está só naquele momento, a análise ela gera um contexto semanal. E quando há algo realmente relevante, eu levo essa questão para análise e deixo claro, olha, e esse assunto a gente vai tratar realmente no processo de análise, naquele momento que é só seu. Isso gera uma relação de confiança e de conforto para que a pessoa continue esse processo da autoanálise dele. Isso é extremamente essencial, principalmente no mundo que a gente vive hoje. As pessoas, elas pedem contato, elas exigem da gente um lugar onde nós tenhamos esse amor, esse carinho. Não aquele psicanalista antiquado que fica fechado. A Bia falou sobre as caras e bocas. Eu sou uma psicanalista que eu faço cara e boca toda hora. Eu falo, puta que pariu, é isso aí, vambora. E vamos fazer junto. E dou bronca quando é necessário e volto pro lugar. É claro que eu gosto, obviamente, de ter esse poder sobre os meus pacientes, mas quando eu me vejo nesse lugar, eu me retrato. Claro que eu gosto. Pô, é gostoso demais a gente ter esse poder nas mãos. Tem uma analisanda que faz para mim assim, ó. Você é espírita? Desculpa, Bia. Tem uma analisanda que fala assim, você é espírita? Eu falei, kardecista? Eu falei, não. Por quê? Porque você passa a sessão de cabeça baixa só anotando, parece que está psicografando. Diga aí, Bia. Não, mas essas caras e bocas, elas estão pro positivo, né? O duro é quando você conta uma coisa e o analista, tipo, isso é horrível. É essa pegada que Freud... Aí eu vou entrar em Freud e Lacan, né? De uma forma assim, bem simples. Eu amo. Realmente eu amo Lacan, o Freud. O Freud é o pai da psicanálise, né? Olha o ato falho, viu? Ele é o pai, porque não foi ele que achou a psicanálise, né? Mas deixa assim quietinho, depois o pessoal vai estudar, vai saber disso. O Freud, se você lê as primeiras leituras dele, ele fala sobre o posicionamento dele e ele diz logo à frente que as pessoas, elas procuram esse ato de acolhimento, esse lugar de validação. É claro que a gente tem que descobrir a linha tênue entre estar e ficar. Aí o Lacan vem e fala assim, vem cá, querido, senta aqui no meu colinho, vamos falar sobre isso, mas vamos entender qual é o teu lugar e o meu lugar também? De uma forma acolhedora, de uma forma bonita. Uma pessoa do qual eu não gosto muito da clínica, não me julgue, pelo amor de Deus, Bia, é o Winnicott. Donald Winnicott não tem esse atravessamento realmente da psicanálise. Ele traz um contexto muito amena diante de um desejo do analisante de querer se entender. Ele pega a pessoa e fala, ai meu Deus do céu, igual uma criança. Ele é muito acolhedor. Sim. Ao extremo da pessoa não sair do próprio lugar que ele está sentindo um sintoma, uma frustração ou uma angústia, e não se coloca como lugar de responsável. Ó, eu vou trazer outra coisa aqui que eu acho que vai ser interessante para a gente pensar junto. Esse negócio que o Ricardo falou, eu acho que isso é um sintoma diante daquilo do lugar que o paciente coloca a gente. Ou como amigo, ou como mãe, e esse negócio de ficar mandando mensagem fora extra e tudo mais, isso tem que ser escutado. Eu penso assim, até isso tem que ser analisado. Por que eu nesse lugar? Por que não? O que falta é essa? É da mãe? A mãe está viva? A mãe faleceu? O que é que está por trás disso se ele me colocar nessa maternagem, né? O que é? Então, para mim, eu olho assim. Agora, eu acredito que tem pessoas que necessitem da frieza que a psicanálise traz. Pela forma com que ela elabora as coisas, ela vai precisar desse distanciamento, ela vai precisar dessa associação livre que não intervém em momento nenhum, vai precisar dessa câmera desligada, vai precisar desse lugar distante. E também entendo que tem pessoas que vão precisar dessa questão de passar a mão, sim. Sim. Eu sei fazer esse manejo? Não. Então, eu estou só
ainda dentro das minhas próprias bordas. Eu ainda não tenho teoria para poder abraçar isso tudo e saber quando sim, quando não. Passar Igualzinho. Por isso que quando eu me percebo muito atravessada, eu prefiro fazer como a Bia fez. Me É distanciar lindo. definitivamente. O nível de acolhimento ainda. Isso. Você se sente. Eu, no caso, me atravesso com a Ju aqui nesse. Muito acolhedora. Unicotiana demais. Então, É lindo. era bom jogar um Lacan aí, sim. Meu Deus. Mas, E ô, aí Bia, eu tenho que. eu acho lindo a sua clínica. Estou dizendo que para minha clínica, para as pessoas que chegam até mim, não comporta essa relação. Entendeu? Não digo. Por que eu digo? Porque é uma relação subjetiva. Quem trabalha com o Unicoach é uma linha extremamente acolhedora. É muito maior que Ferenzi. Ferenzi dá uns tapas na bunda, os ferenzianos, e sai correndo da sua cara. O Unicoach, ele pega essa relação da pediatria, essa relação do aconchego, do cuidado, é onde a gente acaba, sem querer, misturando um pouquinho de nós. Então, eu entendi que, para mim, esse papel não existe. Por mais que eu tô aqui, beijo, garota, te amo, vai com Deus, eu falo, vambora, levanta essa bunda daí, deixa a água bater. Eu tenho essa linha, uma linha onde eu vejo que, para mim, Mitz e Mesca, funciona como uma linha lacaniana. O amor e a doçura na clínica, mas com uma responsabilidade, cada um tem seu lugar. Eu também acho, eu acho que para mim eu teria que achar um equilíbrio entre não ser tão acolhedora. Eu vou te mandar um livro, eu vou te trazer pro meu lado. O mundo das lacanianas. A cara do Ricardo. E aí também eu acho que a gente tem que se respeitar também, né? Tipo, é a clínica que eu tô a fim de fazer, é a que eu consegui fazer, é a que eu me permito. Então, acho que também vai disso também. Se a Bia tá identificada com o Winnicott, vai lá, né? Não tem problema, assim. Então, acho que a gente também tem que se perceber, entender o que eu gosto, como que eu funciono melhor, como que eu acho que sou atravessada. Eu preciso desenhar melhor o meu limite com psicanalista, não ser tão acolhedora, menos. Mas aí não diz sobre a sua clínica, diz sobre a sua relação sobre com sua análise pessoal, entendeu? Exato. É aí que acaba gerando uma transferência. Por isso que às vezes você é amorosa, porque a gente acaba trazendo. E isso é natural. Todos nós trazemos um pouco de nós mesmas. Não é porque a minha linha é lacaniana, porque eu sou ácida ou eu sou engraçada, não. É porque existe um pouquinho de mim aqui também, e você também. Isso é lindo. É onde a relação do tripé, ela é extremamente essencial para nós. E aí, Lacan também foi assim comigo, porque eu sempre achava, nossa, Lacan super grosso, isso não vai funcionar comigo, não vai dar. Eu tava ali, não vai dar. E aí eu fui, falei, poxa, é interessante, porque é isso que a Mitz falou, tem sim esse acolhimento. Eu sou uma pessoa também muito acolhedora, então tem momentos que vai funcionar esse acolhimento e tem momentos que não necessita dele, né? Que eu posso distanciar um pouco mais. Na clínica das toxicomanias, por exemplo, primeiro eu tenho que acolher, depois eu posso me distanciar. Mas primeiro é todo esse acolhimento, né? Receber essa pessoa que chega super fragmentada, que não tá nada com nada, então você junta ali aqueles caquinhos e aí você começa a trabalhar. Então, o professor Cássio até falou na revisão dessa matéria que a gente está estudando agora, substâncias psicoativas. Substâncias psicoativas. No final, ele termina assim: a gente tem que começar acreditando no sujeito primeiro. É a gente que acredita nele primeiro. Depois ele acredita nele, mas é o analista que segue acreditando primeiro. Antes que ele acredite, o analista está ali, desejante, acreditando. E até porque, gente, se a gente considerar que a pessoa está chegando na gente extremamente vulnerável, se a gente já chegar, já chamando ela na responsabilidade, num primeiro momento, não vai acontecer. Qual clínica faz isso? Qual clínica que já pega o paciente na xixa? Dando seguimento. Freud, né? Freudiano neurótico. Freudiano total. Isso. Por isso que eu tenho 10 centavos de Lacan, Mitz Mesca. 10 centavos. As minhas favoritas são Winnicott e Freud. Cara, Freud e Lacan, cara. Eu sou Freud lacaniano, mas eu admito que eu não entro de pé também, não. Eu sinto que precisa ter um primeiro tempo, porque a pessoa está vulnerável, você não pode chamar na resposta logo de cara, não. Eu quero ler um negócio para vocês aqui, para a gente dar seguimento, que é assim, o analista não está fora da cena.
Ele também tem inconsciente, também tem restos, buracos, vaidade, outras feridas. O gozo do analista aparece quando ele se sente especial demais, quando se coloca como salvador, quando acredita que sabe demais, quando quer ser amado, admirado, reconhecido, quando se identifica demais com o paciente, quando usa o saber como uma arma, ou quando interpreta para brilhar, em vez de escutar. E, sobretudo, quando confunde a sua falta com a falta do paciente. Então, a pergunta é, o desejo do analista orienta a cura e o seu gozo desvia essa cura? Sim. Se o analista estiver gozando demais, ele não vai conseguir ficar distante o suficiente para analisar e fazer seu trabalho. Ele vai estar envolvido emocionalmente de uma maneira prejudicial à pessoa. Pode começar a fazer bobagens, como dar conselhos. Tem analistas, eu já vi casos de analistas que gritam, não faça isso. Gente, que é isso? Sim. Quando a pessoa às vezes chega num afã, assim, meio desesperado, a pessoa já tinha analista bronca, e depois se arrepender, falar, olha, tal. Então, um negócio assim, e analistas. Então, ocorre psicanálise selvagem também com o pessoal que já tem uma certa prática. Bom. E aí, Jaque, e aí, Mitzi, e aí, Ju? Nossa, eu fiquei chocada agora com o que a Bia falou. Psicanalistas gritando com seus pacientes. Sim, na verdade, é uma experiência pessoal, Mitzi. Entendi. Depois você me conta no bastidor que eu fiquei curiosa agora. Curiosa, pelo amor de Deus. Quer gozar com o sintoma Eu da acho outra. que é isso, Eu estava na minha análise e eu, como eu sou uma pessoa muito afetuosa, né, talvez eu tenha... É isso que eu tenho que trabalhar, tá? É o meu limite. Eu cheguei preocupada com uma pessoa que eu gosto. E aí o terapeuta, psicanalista, ele falou, mas você não é mãe dele. Eu falei, ok. Tá bom, amigo. Eu acho que o Ricardo tem horário na agenda, viu? Tenho. Tá bom. O grupo 3 de horário vai abrir, a gente conversa, meu nobre colega. Sim, era bom conversar sobre isso. Agora, eu vou passar para a Jaque que ela quer falar, e eu fiquei muito, muito mexido com as falas de vocês sobre algumas pontuações que foram trazidas em relação à maneira do atendimento de cada um e como a gente estabelece. Eu, por exemplo, gente, apesar de fato, eu dou uma mamatória, não tem como ser freudiano sem paquerar Lacan, não tem como. E uma coisa que acontece é assim, eu não consigo, por exemplo, não consigo no sentido de não quero fazer sessões com os meus analisandos. O meu é de lascar, né? Porque é uma posse grita aí. Com os analisandos, com os pacientes, com a câmera fechada. Porque, inclusive, eu acredito, até pela minha formação em dança, na leitura corporal. Você está falando uma coisa e seu corpo está sinalizando outra. Então, se você tira essa imagem, você conta com o que está sendo escutado, ok, vai ter seu tempo, vai ter sua ética, mas às vezes você está falando, nossa, eu gosto dele demais. Pô, você está entregando várias coisas do inconsciente no seu gesto. Mas aí você tira a sua câmera, mas você vê ele, no caso, né? Ju, até onde eu sei, câmera, tem que fechar os dois lados. A experiência é dos dois lados. Essa ideia da câmera, ela está dentro do contexto de ir para o divã. Quando o seu analisante, seu analista, ele fecham as câmeras, é a ideia do contexto do divã digital. Não é? Aí você tem que sustentar o seu desejo de entender a sua própria interpretação e atenção flutuante, que te coloca nesse lugar, e você sustentar o seu sintoma de não querer ficar olhando a cara do seu paciente. Não, e esse vai processo, rolar. Então, esse processo, ele só é dado... E é interessante, esse processo ele só é dado quando o próprio analisante ele se sente responsável por esse movimento e não do nossa vontade. Entendi. É quando ele fala, eu não quero olhar para sua cara. E desligar a câmera e falar, agora você aguenta a tronca na sua bunda. Nisso aí tudo bem. Eu falei basicamente por colegas que já começam nessa questão, assim. Desligue sua câmera e vamos fazer essa sessão. Não dá. Contra. Porque aí não rola uma relação de amor, né? De transferência. Total. E aí, Jaque? Então, eu tenho essas duas experiências, assim, né? De colocar no divã e aí desliga as duas câmeras e vamos. Mas eu gosto muito de iniciar vendo
né, o paciente. Então, eu vou chegar, vou dar bom dia, como que você tá? Vamos iniciar nossos trabalhos, desligamos as câmeras e continuamos. E eu tenho a experiência também do próprio analisando, desligar e falar, eu quero fazer com a câmera desligada. E só chega, nem oi, nem liga, e vez ou outra aparece, não, hoje eu queria te mostrar alguma coisa. E aí liga a câmera, me mostra, a gente conversa e tal. Mas aí você é muito desliga a sua interessante. também, Jaque? Ligo. A sua fica ligada enquanto a dele fica desligada? Não, ficamos os dois com as câmeras desligadas. Porque aí fica aquela coisa de, olha, eu tenho poder sobre a minha analista, ela não me vê e eu desejo em cima dela, aí vem essa pegada. Não, nessa questão não. Então, quando eu coloco no divã, eu inicio com a abertura, né, nos falamos, nos saudamos e tal, desligamos as câmeras e finalizamos também com câmeras desligadas, não religo, né? Mas tenho também um analisando que, em certo momento, ele preferiu desligar as câmeras e assim permanecemos. Então, os dois sem câmeras, vez ou outra, ele chega, liga, mostra alguma coisa. Não, hoje eu queria te ver. E aí liga, oi, tudo bem, desligamos e continuamos. É muito interessante esse movimento. Ô, Jaque, até hoje eu não tive essa experiência. Quando ele desliga na intenção de dizer algo que ele tem vergonha de dizer com a câmera ligada, e aí ele vai lá e, no meio do caminho, desliga e pega e fala? Então, começou com isso, com essa inibição mesmo, assim. Então, a gente vai falar sobre sexo, mas eu não estou à vontade para falar com a câmera aberta, então eu prefiro desligar. Pode ser? Pode ser. E desligou, e falamos, né, desenvolvemos a sessão, e a partir daí, na próxima, eu cheguei com a câmera aberta, porque ainda não tinha colocado no divã, cheguei com a câmera aberta, eu posso continuar com a câmera desligada, porque eu fico mais à vontade? Tudo bem, então vamos continuar. Desliguei a minha, e assim fazemos. Muito o olhar legal. Que atravessa, né? O olhar que... Então, olha, essa coisa de colocar o paciente no divã, até hoje eu consegui colocar, quer dizer, ele sustentou o desejo do divã, uma pessoa só. Todos, quando eu falo, vamos desligar a câmera, vamos ter essa experiência para você. Não, eu preciso te olhar, eu preciso te ver. Eu preciso, essa conexão é muito interessante. Quando você diz, falar sobre, o Ricardo também. Às vezes eu quero colocar a pessoa no divã, eu sinto que ela está preparada, ela fala, não quero. O olhar. Mas vocês acham que precisa texto, né, disso para colocar? Aquele texto do Lacan que fala, né, sobre o olhar, o símbolo. Meu Deus, como é que é o texto? Eu vou achar ele aqui, vou digitar aqui, que lá a gente busca fragmentos, né? Fragmentos, né? E o olhar é um deles, né? O que deseja? Desejo que você me veja, desejo que você esteja aqui. Que interessante. E eu não quero eu tenho uma analisanda que é isso, assim, é muita função escópica, então ela queria muito ser vista, esse era o desejo dela, o discurso. E aí, nesse momento, eu, divã, e aí ela, nossa, como que eu faço agora? Mas eu preciso tanto do olhar do outro e eu tô sem o seu, como que eu vou fazer? E aí, a coisa começou a andar, sabe? Bem interessante isso. Eu tive uma paciente que ela hoje trabalha com o Forbes. Ela é uma das colaboradoras que trabalha com o George Forbes e está entrando para a escola da IPA. Ela é conhecida lá na faculdade. E quando eu coloquei ela no divã, até hoje eu não esqueço. Ela estava viajando, estava para Recife, no apartamento sozinha. Eu falei, vamos pro divã? Ela ficou 5 minutos no divã. Eu falei, como que você consegue ter a incapacidade de se olhar, sendo que toda hora você se coloca nessa posição de eu não deixar você me permitir de te ver? Engraçado, ela sumiu. Nunca mais ouvi ela. Mas foi o único movimento que eu insisti, o divã. Eu percebo que a maioria dos meus analisantes, eles não estão preparados para esse lugar, porque sempre busca a validação diante das minhas expressões. Vou levar isso para minha terapeuta, vou ligar para ela. Tereziana, filha da puta. Olha aqui. O desejo do analista não é um desejo puro, é um desejo de obter diferença absoluta, que é o advento do sujeito, Lacan, Seminário 11. Ou seja, o desejo do analista
é o desejo de que o sujeito apareça, não é o desejo de ser amado, seguido, aclamado, obedecido, venerado. Por isso, Lacan também diz, o analista deve operar a partir de sua própria falta. E aí vem minha pergunta para vocês. Se o analista não se sustenta na sua própria falta e desliza para o gozo, a clínica vira um teatro narcísico? É um pouco isso, sim. Sim, porque se o analista está gozando, ele está cuidando dele mesmo. É como se o analisante está suprindo para ele, suprimento. Acho que sim. Não sei se seria aí, tão colega? radical, mas tem uma ponta aí. Ele não está olhando para o analisando, né? Ele está olhando para ele. Então, o analisando está fazendo ali o que eu quero, do jeito que eu quero, e isso está super legal para mim. Para ele. O analista, ele tem um método de conduzir, ele pode também, talvez, estar retirando o que ele precisa. Seria um gozo extremo. Nossa. É por isso que tem colega que diz para você que não vai te validar na psicanálise porque você vai ser bacharel. Ele se coloca nessa posição. Mas, na verdade, essa questão aí, Ricardo, é muito sobre, como a gente falou, né, nesse texto de Lacan, eu vou achar esse pedacinho, fala sobre o olhar, sobre o sílabo, que está mais para o controle, né? Então, o poder e o controle sobre o analisando, a gente pode sim gozar nesse lugar, né? Tem analista que pode sim gozar nesse lugar, por que não? Nessa questão da fase ali de retenção, né, e tudo mais, ele pode estar fixado nisso e realmente não ter passado por essa análise e sair nessa postura, né? E aí a gente volta de novo na questão da análise. O analista, ele tem sim que fazer um atravessamento bem consciente, bem rígido de si mesmo, porque senão ele leva isso sim, esse controle, gozar tendo controle sobre o outro. É um poder Quando o analista se perigoso. tornaria superego. Como, Bia? O analista se tornaria o superego na questão toda, assim. Não. No contexto todo. Não. Superego não, mas assim, a lei, a regra. Uma relação muito mais, o termo narcísica, do desejo dele. Superego não. Acho que não entraria nesse contexto. Mas isso essa relação ela é muito perigosa. No controle, Mitz, esse Como é, Jô? Como é? Esse narcisismo estaria correlacionado a esse poder, esse controle? Sim. Com certeza. Eu digo que essa relação é perigosa demais. Nós, como psicanalistas, nós temos um poder muito grande nas mãos em relação à vida do outro, sobre essa relação de quem ele quer ser e para aquilo que ele quer. Eu chamo isso de relação perigosa. Tem um filme, Relações Perigosas. Tem um filme sobre isso, gente, nem sabia. Não, tem um filme chamado Relações Perigosas, mas eu recomendo. Mas é muito bom psicanaliticamente. Quando chega nessa borda onde eu vejo que eu posso ter o poder sobre a vida do outro, eu me coloco 10, 20 passos para trás e me retomo ao meu lugar. Quando eu percebo, por isso que esse ato de se perceber, quando eu me percebo que eu tô com esse lugar e eu tenho poder sobre comandar na vida do outro, nossa, eu dou 10 passos para trás e finjo que nem conheço a pessoa de novo. Mas gente, quando a gente... Mas que eu estou falando isso? Eu entendo o que a Mitz está querendo dizer. A gente não goza assim, gozei. Não. Fisicamente também não é assim. Tem que ter uma excitação antes, tem que ter um coronador, né? Tem que ter um tututu antes. Então, se você sente que você está com tututu antes, se está ali te excitando, você tem que é sua responsabilidade enquanto analista sacar nisso. Se aperceber. É tão problema assim, diante de toda a nossa ética e tudo mais. Você vê um momento em que seu paciente faz uma virada de chave e você goza com isso? Ah, não. Isso você não é celebra isso. esse momento. E aí? Eu faço esse movimento de celebrar, mas ao mesmo tempo que eu celebro, eu falo exatamente assim, ó. Lembre-se que eu não sou sua muleta. A minha frase para vários dos meus pacientes é: lembre-se que isso aqui não pode ser uma muleta para a vida inteira. Tô orgulhosa, parabéns, siga em frente. E aí eu retomo o meu lugar. Eu celebro a conquista dele pela sua individualidade, mas sempre lembrando qual é o meu lugar de existência na vida dessa pessoa. A análise, ela pode ser para sempre, mas ela não é eterna. Ponto. Entendo. E aí, Jaque? Eu pontuo, assim, eu costumo pontuar
mas não tanto parabéns e tal. Eu acho que mais no sentido de, tá vendo, você consegue, sabe? Então eu vou muito por esse lado, assim, e às vezes celebro sozinha, não passo isso para o analisante. Então eu celebro sozinha, nossa, que legal, hoje foi isso com aquilo e tá funcionando, sabe? Então acho que também esse papel de guardar também para a gente essas conquistas dos analisandos também acho importante, porque talvez ele não esteja preparado para receber aquele parabéns ali e, tipo, aquilo seja visto como negativo, tipo, isso ainda não funcionou para mim, acho que não conquistei e ela está falando que sim. Então, acho também importante saber esse momento, sabe? Eu tive a experiência. A minha experiência com a psicanálise não começa com a psicanálise, começa com a psicologia. Eu tenho uma psicóloga, eu não faço análise, faço, né, atendimento terapêutico também com psicóloga, Dilma Fernandes. Dilma está me assistindo. Gente, uma profissional incrível. E uma das coisas que eu aprendi com ela, e eu absorvi e trouxe para a minha clínica, e faz inclusive parte dos momentos onde a gente faz umas trocas mais intensas, inclusive até o parabéns. Parabéns, Ricardo. Vem com a história do faz sentido para você, porque se fizer, fica. Se não fez sentido, descarta, joga fora. E eu comecei a praticar isso com os analisandos, com os meus pacientes, traduzindo dessa forma. Faz sentido tal coisa, porque assim, se não fizer, pode descartar agora tudo. Ricardo, a nossa relação com os nossos analistas é exatamente a nossa relação de espelho com nossos analisantes. Por isso que é tão importante. Às vezes a gente usa o mesmo discurso para a gente se utilizar na nossa clínica. É natural. Essa coisa de faz sentido para você, eu faço exatamente esse movimento, eu falo, faz sentido para você? Faz, então, bora lá, segue em frente. Porque a pessoa vai ter que essa responsabilidade de sustentar o desejo dela. Não significa uma validação. Várias vezes eu soltei, porra, parabéns. Tô orgulhosa da sua capacidade de olhar isso sozinha. Validar esse contexto é você não virar muleta emocional e nem gerar uma codependência com a nossa história. Eu acho isso válido dentro do paciente. E é natural a gente se espelhar, faz parte. Bom e aí saber. também é isso, né, Mitz? É sustentar também a sua clínica. Como que você trabalha? Você trabalha desse jeito, né? Então, Sim. Sustentar como que eu trabalho. Eu não trabalho desse jeito, a Mitz trabalha, e cada um sustentar, né, a sua linha de funcionamento mesmo. É porque eu tô flertando um pouquinho, gente, eu não mostro, a minha psicanalista, ela não sabe das gravações que eu falei pra ela, você não vai ver, eu falo isso pra ela. Porque ela é ferenziana. Ela é ferenziana e ela é uma ferenziana, assim, exímia. Eu sou apaixonada pela minha psicanalista. E esse amor da analisante pela psicanalista é algo natural. É isso que transforma a relação transferencial. De levar porrada e você levar pro coração e falar, filha da puta, vou mostrar que eu sou boa pra caramba. Querida senhora X, canal Desejo e Subversão no YouTube, só colocar Mitz, você acha rapidinho os programas todos. Eu já falei pra ela, falei, você não vai ver, é muito interessante. E a pegada do Ferenc, ele tem isso, da validação e não validação desse lugar. E por que você não quer que ela veja? Você Porque a diferença. Porque eu sinto, trazer um pedaço de mim, mas eu sinto que eu quero ter um lugar com ela do qual eu quero ser não só importante, mas me entender como um só. Porque eu sinto que quando eu comecei a terapia com ela, a análise com ela, eu coloquei ela numa relação de codependência emocional. E eu estou fazendo esse movimento de, calma, não preciso de tanto isso. Até mesmo para minha própria clínica. Por isso que a análise ela é tão intrínseca para nós. Caramba, que legal. O meu analista é freudiano, viu? Começou logo, hein? Olha aí. Adoro Nós ela. todos apaixonados. E todo mundo conhece ela, esse é o pior. E ninguém sabe quem ela é. Vou descobrir essa. Você não começa a ser recalque que está aqui assistindo. Todo mundo levantado, vamos sortear o livro. Quem é a psicanalista? Vai lá nos comentários e coloca ponto coração porco pra gente saber. Vamos sortear um livro a partir disso. Colegas, vou puxar aqui a filosofia também um pouquinho. Falando assim, Nietzsche diz que todo poder... Nietzsche diz... Não, agora foi dislexia mesmo. Nietzsche diz que todo poder é a alegria de dominar. Útil para pensar o risco de um analista, assim vai descer com seu poder simbólico. Foucault diz que o saber produz efeitos de poder, e o poder produz efeitos de verdade.
É preciso ter atenção, porque a clínica não está fora dessas relações. Levinas diz que o encontro ético exige preservar o outro como outro, e o analista que goza, então, captura o outro, deixando assim de cumprir o seu legado. E Han, que diretamente não fala sobre isso, traz que o excesso de transparência gera violência. E dessa forma se subentende que quando o analista interpreta demais, invade demais, sabe demais, não sabe de absolutamente nada. E aí vem uma pergunta para vocês que é assim: toda relação clínica envolve assimetrias. Como distinguir a posição ética do analista do risco de exercer o poder, sedução ou vaidade, com sua própria posição efetiva de saber aquilo que ele sabe? Fica na posição do grande outro, ou da relação do imago, onde o analisante ele acha que nós sabemos, na verdade ele não sabe nada. Nosso lugar é sempre da relação da fantasia. Essa posição ela é essencial. Então a gente nunca sabe nada. Um relacionamento horizontal, não? Seria. Nesse momento, não sei da percepção, Com um mas certo, não totalmente vertical, mas talvez alguma espécie, um desequilíbrio leve. Mas é esse que é o nosso papel, manter o desequilíbrio não tão desequilibrado. é uma relação muito mais vertical do que horizontal, viu, Bia? É tipo assim, é tipo quando você Porque tá se a gente... tipo quando você tá num momento de divórcio e você fala assim, eu vou começar a fazer análise, meu analista vai me dizer o que tem que fazer. Aí ele vem, fala mal do marido, senta o cacete no marido, e que o marido isso, que aquilo outro. E aí tem aquela frase, né? Qual que é a sua parcela de responsabilidade nisso tudo? E aí você esteriliza o paciente enlouquece, já tira ele desse lugar, entendeu? Ele vem achando que você vai dar a solução para ele. Realmente, ele não vale nada, você tem que ir embora mesmo. E aí você vira e pergunta, tá, mas e qual que é a sua responsabilidade nisso tudo? E aí a pessoa olha para ela. O analisando tem que olhar para si mesmo e achar a solução. Sempre as primeiras entrevistas são assim, né? Não sei se com vocês, mas é sempre assim. Não, eu cheguei porque eu tô me separando, tudo bem. Não, eu cheguei porque isso e aquilo outro, tudo bem. Mas o que você acha? E tem uns que perguntam mesmo logo no início, o que a gente acha, se ele tem ou não que se separar. Pergunta mesmo, o que você acha? Você acha que eu tenho que me separar ou não? Eu falo, não sei, você acha que você tem? Uma vez eu escutei do meu paciente assim, eu estou te pagando para você me dar resposta. Eu falei assim, então aqui não é o seu lugar. Eu não tenho resposta para dar. Ele está até hoje comigo. Porque eles colocam a gente nessa posição de ter a resposta. Por isso que essa relação do imago ela é tão importante para nós. Ele vem com o desejo de querer resposta, mas esse lugar nunca vai ser nosso. É uma relação fantasiosa. E aí já. E é por isso que ele vem, né? Porque essa transferência vai acontecer porque a gente está nesse lugar de suposto saber. Então, ele acha que a gente sabe sobre ele, mas a gente não sabe. E ele precisa disso que a gente, né? Ele precisa pensar que a gente sabe alguma coisa sobre ele. Então, para que ele fique, a gente mantém esse lugar de suposto saber e a partir daí, né, vai caminhando e ele vai entendendo que não, quem sabe sobre ele é ele mesmo, né? Então, isso é muito interessante. Ricardo, você quer ver um momento de suposto saber que você já disse aqui para a gente, já contou, que eu fiquei olhando aquilo, você contando, eu fiquei pensando, né? Quando você disse que seu analista para assim, e ele coloca o óculos assim e fica pensando, deve estar fazendo a receita do jantar, cara, na cabeça dele. Ele faz umas conjecturas, faz assim. Aí eu atravesso ele, né? Tá rolando um mau pensamento, maior reflexão aí, hein? Deve estar pensando no que vai fazer de janta, só que você acha que ele sabe. Não acho, Ju. Eu acho que ele está fazendo altas elaborações, velho. Altas elaborações. É isso, Ricardo, que a gente está falando. O analista. É porque eu tô todo atravessado com essa conversa dele de você. Acha que a gente está ali fazendo uma matemática lacaniana, que a gente já tem todo o relatório dele, ele fala, e aí, me fala alguma coisa. Do que você pensou disso tudo? É esse lugar que a gente sustenta o gozo do não analista. É o lugar que a gente fala assim, o que será que ele está pensando? Ele está pensando sobre o que a gente está conversando? Está falando da janta?
É esse Agora lugar que a já gente fez está. comigo, apesar de ser freudiano, já fez comigo uma história que chegou no limite, assim, que me pressionou contra a parede, e aí falou assim, a gente se encontra semana que vem? O seu analisante? Não, meu analista. Ah, tá. Eu, na posição de analisante. Ele falou, a gente se encontra semana que vem. Eu queria matar, falei pra ele, eu passei a semana te xingando de tudo que você imaginar. Eu fiquei com raiva. Que coisa, o meu analista faz isso no final, assim, faltando 5 segundos para acabar, ele solta uma pérola e desliga. Adoro esse cabra. Depois fala que não tem corte lacaniano, gente. Fico chocada Pois é. com vocês. O que eu quero saber de vocês é o seguinte, a gente está chegando para o final do programa, se deixar a gente conversa o dia inteiro aqui, porque as conversas são boas demais. Eu tenho 2 perguntas que eu preciso fazer para vocês. A primeira é assim, há como fazer uma clínica totalmente livre do gozo do analista, ou é honesto admitir que o gozo é parte estrutural da cena e precisa ser constantemente reinscrito, limitado ou deslocado? Tem que ter o gozo do analista aí, óbvio. Pelo amor de Deus. Sem o gozo do analista não existe clínica. Tá doido? Acho que então, eu concordo, porque somos seres humanos e não tem como a gente não. A gente tem uma tela em branco, não vamos não nos envolver. Mas eu acho que então a questão seria mais de quantidade. Quanto é que a gente vai gozar o nosso limite, para não prejudicar o analisando. Acho que seria mais nessa linha eu de pensamento, pelo menos para mim. Uhum. Eu já estive analisando de quando eu marcava um acompanhamento e eu via que ela dava uma dentro, eu fazia assim, porque eu sou muito expressivo também. Né? É um treino recorrente, inclusive, não ser tão expressivo. E aí, ela dava um adentro que eu falava, pegou. Né? E eu não dizia pegou, deixava ela se constatar nessa pegada. E eu fazia isso. Aí um dia, a danada virou para mim e falou assim, você tá rindo, né? E eu aqui embaixo, acabamos de rir, vai teso. Nunca mais na minha vida bota a mão na boca em sessão nenhuma. E aí, Jaque, e aí, Ju, o que vocês pensam? Esse ato falho que você faz assim, ó, dessa expressão, é esse momento que a gente corta o momento de encontro da sessão e fala, ficamos por aqui. Você continua gozando. Que lindo! Tá. Mitzi Ok. Mesca, que dica boa! Boa! Desligue. Boa dica. Mitzi, você está ensinando o Ricardo a deixar histérica ainda mais histérica. Desligue, porque ali é o momento onde ele está projetando o prazer dele estar ali e ver a evolução do seu próprio paciente. Desligue, sai desse lugar. Massa, isso é importante para nós. Dica. Por isso a relação do gozo para a gente, existe o que a Bia falou, essa linha intrínseca entre dar e receber. Maravilha. E aí, Jaque, também, e aí, Bia, e aí, Ju, o que vocês acham dessa história toda? Agora eu tô Então, eu penso que teoricamente não poderíamos, mas humanamente acho que é meio impossível, assim, né? Não gozar de certa forma. Claro que você vai ser ali polido e saber o momento certo, guardar para você esse gozo e tudo, mas eu acho que eu penso isso, assim, teoricamente não se sugere isso, não se estuda isso, mas humanamente a gente não consegue. Por isso que tem aquela frase que um dia Gisele falou, que ela disse assim, toda a teoria de vocês, tudo que vocês aprenderem, aprendam, coloquem numa gaveta e realmente entrem no processo da clínica. Sua análise ela é essencial para esse contexto profissional. Na teoria, muita coisa não se pode. Na teoria, até o valor que você coloca sobre o seu trabalho é um valor até complicado, tanto que a Bia iniciou falando sobre isso. A relação do dinheiro é a relação do tratamento, é a responsabilidade de cura do analisante. Aí e chega aí, quando ele você pergunta tem medo, quanto que ele acha que vale a sessão dele? Não, aí não, porque também fala sobre a sua relação do seu próprio desejo de estar ali. O valor que você impõe é o valor do seu autoconhecimento, do seu sacrifício, da sua valorização de quem você é. Porque se a gente depender da valorização do outro para se colocar, você vai ficar pobre, amor. Financeiramente falando, estruturalmente falando, e vai ficar o resto da sua vida prostrada diante de uma não valorização. Quando a sua análise ela tá certinha, quando ela tá bonitinha, quando você tem um contexto harmônico com você mesmo, você impõe um valor, mas não um valor sobre quem você é, o valor sobre aquilo que o seu desejo de estar ali também. É o gozo do analisante também. O valor, quando eu começo... Gente, até hoje eu lembro.
Primeira vez que eu recebi o primeiro valor, eu lembro o valor, gente, R$90, a pessoa pagou em 2 vezes. Eu falei, que ódio mortal. Porque eu falei, como eu sustento esse lugar? É onde também não dá para sustentar esse lugar como o grande outro. O dinheiro, ele fala sobre o desejo do analisante, e o nosso desejo perante esse lugar. Esse gozo, ele é existente, não tem como a gente tirar. Na teoria é lindo, agora vai na prática. Né, Jaque? Vai, Ju, vai, Ricardo, Bia. Não tem como. Mas eu acho que ainda, além da questão do gozo, o analisante é uma questão até meio que mercadológica. O analisante, ele poderia achar que você vale mais, mas falar, vou te pagar um pouco menos, se você não cobrar. Já aconteceu do meu analisante pagar, ele aumentar sozinho. Fala, olha, por conta da nossa relação, do seu trabalho, eu estou aumentando o meu valor. Eu não respondi. O oposto. Eu nunca tive problema em questão de pôr valor. Quando a pessoa fala, eu não tenho condições de pagar, eu falo, entendi, tá tudo bem. Então você se organiza e quando você sente a vontade, o desejo de estar aqui, você retorna. Porque o dinheiro, Freud fala sobre o desejo do analisante de se autoavaliar e se autoprocurar cura. Não é sobre o nosso lugar. Porque a nossa relação com o dinheiro também tá a relação do dinheiro para nós está a relação atrelada ao nosso conhecimento e o nosso campo de estudo, ao nosso desejo de permanecer como esse lugar. E analisando também como é que ele se... Valida. Vou usar essa palavra assim, bem... Vou usar essa palavra bem brega, bem chula, assim, mas como ele se sabota. Aí eu comprei um tênis, aí depois, eu não tenho dinheiro para fazer análise porque eu comprei esse tênis. É um mecanismo de defesa isso? É um deslocamento? Total. Tudo isso. Então, não tem desejo da análise. Tem um mecanismo de defesa barrando ali, né? Por isso que a relação do valor, ela é importante para nós e para educarmos os pacientes sobre esse lugar que ele quer estar também. Porque já aconteceu de eu fazer clínica social, eu trabalho com clínica social com 2 pessoas hoje gratuita, e quando eu percebo que a pessoa ela não está no comprometimento com o próprio desejo e sintoma dela, até aqui foi meu trabalho. Porque é sobre o desejo. O dinheiro, ele implica sobre o desejo. É isso. Eu desejo fazer análise, então eu não vou comprometer esse dinheiro com mais nada. Ainda que seja R$10, R$50, R$100, R$200, R$1.000, o que for. Ou 1.145 para escutar sim ou não da Maria Homem. Meu Deus. E você mencionou, Ju, então seria 1.145 a sessão? Para você escutar sim ou não. Com outra coisa ou com a análise? Bia, desculpa, Bia, eu interrompi você. Você pode repetir? Não, repete, Bia. Pode repetir, Bia, por favor. A pessoa contou o negócio de comprar um tênis ou fazer análise. Então, é a importância que o sujeito dá. Então, peraí, eu prefiro gastar meu dinheiro com o quê? Então, o que tem que estar em primeiro lugar? Realmente, a análise. Aonde ele não fala sobre o seu desejo, Bia, ele fala sobre o desejo dele de estar na sua frente e encarar as coisas que ele não quer enxergar. Você é o espelho. Exato. O quanto não tem defesa aí, né, de olhar para si mesmo. Sim, olha um exemplo, uma brincadeira aqui, uma assiste que eu trouxe e de fato é real. Quem é Maria Homem? Maria Homem é Maria Homem. Todo mundo sabe quem é Maria Homem. As pessoas não pagam pelo valor do trabalho dela, pagam pelo aquilo que ela fez em relação à posição dela. Tem pessoas que pagam o valor que pagam só para escutar. Fale mais sobre isso. É onde você começa a se colocar nesse mesmo lugar e fala assim, poxa, não é sobre o valor, é sobre o desejo também de permanecer com essa angústia de não saber tudo. Foi que a Jaque trouxe, a gente estuda tanto para entender isso aqui. É sobre o nosso desejo também de estar aqui preparada e separar a relação pessoal e a relação profissional. Como o Freud fala no livro Introdução à Psicanálise, ele fala, o psicanalista, ele é como se fosse uma roupagem. Você separar esses 2 lugares é algo sintomático para nós. Ó, Freud, vim para Freud, né? Não tem como, a gente não vai fugir dele. Você é freudiana, Miximeska. Você acha que também é lacaniana, você essencialmente é freudiana. Ela já deu vários cortes aqui. Já que você concorda com essa prosa aí que tá rolando? Concordo, acho que é isso. A gente vestir essa roupinha, né? Vai ali, faz aquela função. Tira essa roupinha, volta a ser a Jaqueline, a Mitz, a Juliana, a Bianca. Não é doloroso, Jaque? É muito difícil, é muito. Porque às vezes você quer mesmo. Não, eu quero ali ajudar aquela pessoa, eu quero que ela melhore, eu quero
não é dessa ordem, não é o que eu quero, é que ela quer para ela mesma. Então, tem que vestir essa roupinha mesmo e ser paciente, né? A psicanálise tem o P da paciência aí, porque senão não funciona. É igual pagar para faltar, né, Jaque? Às vezes a gente tem que suportar até isso. A pessoa pagar para faltar a própria análise, e na outra semana você está lá, secretariando, desejante, bom dia, hoje é o seu horário, você está confirmado? E ele falar, nada, absolutamente nada, te deixar no absoluto vácuo. No dia seguinte ele fala assim, olha, ontem não pude não, tá? E aí você fala, tudo bem, você pagou para faltar. Mas até mesmo essa falta, há um sintoma dele que ele desvia. É onde você fala, um exemplo, essa semana nos Estados Unidos foi ação de graças. Eu tenho uma paciente que ela sabia que era exatamente naquele horário, ela não apareceu. Eu vi a postagem, eu vi tudo, eu fiquei esperando aparecer. Ela não apareceu? É ação de graça. Eu falei pra ela, como hoje é ação de graças, eu desejo a você muitas graças. Até semana que vem. Mandei mensagem e acabou. Porque também, o que a Jaque falou, é uma roupa que a gente tem que botar rápido, porque senão atravessa a gente, né? Como Mistura. que ele faltar me atravessa, né? E ali, que roupa que eu tô? Eu tô na roupa de Juliana ou eu tô na roupa de ouvir o que ele tá querendo me dizer com a falta dele? Então, é rápido, você tem que botar isso rápido em você. E aí você parar para ouvir, mas por que faltou? O que foi na sessão passada que não veio? Que ponto que nós tocamos ali que eu posso não ter percebido e que tem impedido que ele venha nessa sessão próxima, né? Mas por que você tem que perceber? Que a Jaque está falando é não se abater enquanto ele não gosta de mim, ele não foi com a minha cara, ele não isso, ele não aquilo outro. E se pôr de novo, botar a roupa de novo de analista, tirar a roupa de Juliana e falar o que aconteceu aqui dentro dessa análise. Por isso que nesse momento a gente se questiona. Então, mas o que você falou foi interessante, Ju, sobre você se questionar e você acabar gerando isso, uma relação de angústia para você mesmo sobre por que ele faltou. Mas é claro, é dentro dessa humanidade que a gente está falando, né? Não veio, não me deu satisfação? Puta que merda, não me deu nenhuma satisfação. Tá, mas tirar a roupa de Juliana e botar a roupa de analista, né? Tem uma... que ele não me deu nenhuma satisfação. Por que ela não falou nada? Por que só disse no dia seguinte? O que está evitando? Que defesa é essa? É trocar essa roupa o mais rápido possível. Mas, gente, claro que a gente põe a roupa do humano dentro da análise. E nem sempre a gente consegue full time perceber durante o discurso da pessoa o que ela está querendo dizer, o sujeito ali. Às vezes você só vai gozar da sua análise dias depois, quando você rememora algo que aquele paciente te disse, aquele analisando, e você faz, caraca, é aquilo, isso aqui que ele estava querendo me dizer, e você acha ali o furo na linguagem, você acha ali o sujeito falando ali, né? E aí você goza, às vezes o gozo é tardio. Tem uma parte do livro que eu tô lendo que o Lacan fala exatamente isso, assim, é só no finalzinho que ele fala assim, no motivo da cobrança, a Beth fala, o motivo da cobrança do dobro, eu entendi. Eu não entendi porque sentia prazer em não pagar a sessão e nem o telefonema para o Brasil. A explicativa do prazer de transgredir. Tem uma parte que ela fala aqui, que várias vezes quando ela termina a sessão com o Lacan, ela deixa de pagar a sessão. E aí ela começa, de repente, faltar das sessões e o compromisso de não avisá-lo. E um certo momento, na rua de Paris, ela encontra ele para no meio do carro e fala assim, me pague agora em dobro. Aí ela fica questionando, mas por que ele me cobrou agora exatamente a sessão que eu não fui? E não as anteriores que eu já estava devendo. Ele fez esse castigo por uma responsabilidade de sempre se transgredir com o próprio desejo dela. E aí ele fala assim para ela, ela fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Não quero saber. Me dê o dinheiro que você tem na carteira. E ele pega o dinheiro dela e sai dela e fala, te vejo semana que vem. É incrível como às vezes a gente utiliza desse benefício simbólico da relação do poder sobre o nosso analisante, do nosso psicanalista, para gerar um desconforto para eles mesmos. Ô, Jaque, como é que você troca a roupa?
Ju, é complexo, assim, sabe? Hoje já mais tranquilamente, assim, no início era muito difícil vestir uma roupa e depois tirar e pôr a outra, né? Hoje eu confesso que tá, né, com a análise pessoal, a gente consegue trabalhar e funcionar melhor nessas roupagens, assim. Então, eu acredito que colocar roupa de psicanalista me leva para outro lugar ali que eu consigo separar todas essas coisas, né? Como você falou, assim, o que ele está querendo me dizer, por que ele faltou, era por causa disso, daquilo. Não sou eu, Jaqueline, ele está com raiva de mim, ele está com raiva da pessoa que ele colocou ali na transferência, né? Então, de um pai, de um chefe, de um irmão, de sei lá quem. E hoje eu confesso que está bem mais tranquilo, mas tem coisas que ainda atravessa essa roupinha e fala, não, peraí, querida, volta aqui, que é você que está aqui. Então, é complexo, não é fácil, assim, não é simples pôr uma e tirar a outra, né? Bem difícil. Colegas, a nossa última pergunta, infelizmente nosso tempo está acabando, é a seguinte: em outras palavras, a ética do psicanalista também é controlar o gozo ou assumir de vez que ele existe? Assumir de vez que ele existe, né? E Assumir de entrar em vez que ele harmonia. existe. Exato. Também acho. Se ele existe, então não podemos negar a existência. É algo intrínseco em relação da própria pessoa com esses dois lugares. Aceita, entre em harmonia e reconstrua todos os dias quem você gostaria de ser para esse lugar. Perfeito. E aí, Ju, e aí, Jaque, para a gente concluir aqui, o sorriso de Juliana na cara, que vocês não podem ver agora. Se ela abrir a boca e começar a falar, vocês vão ver, mas vocês não vão ver agora. E aí, Jaque e aí, Ju, o que vocês acham? E Bia também, para concluir. Olha, eu acho que é isso mesmo que a Bia falou. A gente tem que assumir que existe e trabalhar com ele da melhor forma possível. Então, dedicar que interfira o mínimo possível, né, nas sessões, assim. Então, trabalhar com esse gozo ali do lado de fora, com a roupinha de Jaqueline, não de psicanalista, sabe? Ok. E aí, Ju, e aí, Bia? Eu acho que eu estou de acordo com a Mitz. Você quer assumir que existe e mantém equilíbrio e harmonia. E sempre está se revendo, porque a análise é o nosso processo constante. E cada analisando traz uma coisa que vai atravessar a gente. Então, sim, eu acho. Bom. E aí, Ju? se excitar o tempo inteiro e saber onde toca e goza, né? É isso, senão não tem estudo, a gente não consegue manter de pé, né, esse desejo, não só pela clínica, mas o desejo de continuar desvendando tudo da psicanálise, né, não dá para tudo, né, mas a demanda que a gente recebe na clínica meio que também direciona o que a gente quer olhar, né, dentro do desejo de saber. E esse desejo de saber é justamente saber como colocar a roupa, como a Jaque falou, né? É como se manter eticamente numa posição que seja segura para todos e que não prejudique, né? Quem está confiando e está ali pagando, como a gente disse, algo que é o desejo que ele nem sabe que deseja, né? Então, a gente precisa se manter excitado nisso, né? Para a gente poder continuar o nosso percurso ético diante disso tudo. Então, gozar para mim, é ter isso, né? Essa certeza de ser ético, e quando perceber que não é, pular fora. Para mim, o gozo está nisso. Boa. Colegas, muito obrigado. É um prazer recebê-las aqui. Eu gostaria de terminar esse encontro pedindo já agora para você que está assistindo, ative o sininho, compartilhe, curta, encaminhe para seus parceiros, seus pares, seus amigos, seus colegas, para a sua família.
Encaminhe, inclusive, de maneira com que você compartilhe no seu Instagramzinho ali, para a gente ter mais visibilidade. No último encontro que eu tive, eu falei que acione tudo que tem nesse YouTube. Por favor, faça isso. Eu gostaria de concluir aqui, agradecendo a vocês. Eu sou muito feliz de ter vocês como colegas nessa jornada diária. E como é ousado pensar a psicanálise e trazer para a nossa contemporaneidade. E o quanto vocês me atravessam com essas falas. Eu gostaria de terminar mesmo pedindo a vocês que se apresentem, falando seus contatos, como é que a gente acha vocês, se vocês estão atendendo, como é que as pessoas podem achar também para poder acionar vocês nessa área. Por favor, fiquem à vontade. E aí, Jaque, começa por você, por favor. Então, meu nome é Jaqueline Rosa, né? Eu tenho o Instagram, Jaqueline Rosa, _psicanalista. Podem me achar por ali, um pouquinho do que eu coloco. E também pode me chamar pelo WhatsApp, né? 35 DDD 99904 2196. Estou aqui disponível, né? Faço atendimento online, então estamos aí para o mundo. Muito bom, obrigado. Mitzi Mesca. Então, obrigada, viu, Ricardo? Obrigada por ter essa oportunidade de falar sobre o gozo, eu adorei. Eu vou levar isso para minha terapeuta. Antes de qualquer coisa, quero dizer para minha terapeuta que eu amo ela. Eu sei que futuramente ela pode achar esse vídeo, né? Queridos, vou interromper. Tá valendo um livro. Quem disser para a gente que é analista de Mitzi Mesca ganha um livro na nossa área. O meu contrato com ela é exatamente por causa disso, o sigilo de ninguém saber quem ela é. Mas tudo bem, eu amo ela, mesmo assim. Gente, meu nome é Mitzi Mesca, tenho o Instagram, Mitzi Mesca Psicanalista. Também atendo online atualmente. A agenda de dezembro já finalizou, então a agenda agora só para 2026. Tem o meu site, www.mitzimescapsicanalista.com.br. Eu pago caro para esse marketing, viu? Não vou negar. E também tem o telefone, 16 988 39 8410, aqui de Ribeirão Preto. Espero todo mundo aí me chamar para o ano que vem. Ora, obrigado, Mitzi. E aí, Bianca Lopes? Oi, gente, eu sou a Bia Lopes, bom, eu vou ativar meu Instagram e modificar. Então, estamos em um processo de andamento. Mas, se quiser falar comigo, eu trabalho com Winnicott e Freud, e pode usar o meu WhatsApp, que é 11 99 134 2572. Ok? Valeu, Bia, muito obrigado. E você, Ju? Eu sou Juliana Dutra. Meu Instagram é julianadutra.psique. O meu telefone é DDD 27, sou do Espírito Santo, 99789-5571. E é isso. Colegas, eu sou Freud com Lacan, Bia Winnicott. Mitzi é o que mesmo? Lacan! Eu fui confirmar, vai que você pensa em Freud também. E você, Jaque, sua linha? Também sou Freud lacaniana. Ah, que lindeza. E Ju? Eu sou Freud tentante lacaniana. Eu vou converter todo mundo. Ave Maria, tá tudo muito lindo. Colegas, muito obrigado, um prazer escutar vocês. Vou convidá-las novamente para outras trocas. Eu gosto demais de escutar vocês, de saber como é que vocês pensam esse universo psicanalítico da gente. E peço que vocês também estejam apostos, porque a gente vai entrar no modo verão do Conversa Sem Recalque. O Conversa Sem Recalque, nesse modelo, só volta no final de janeiro. E tem uma surpresinha para esses 2 meses de férias no Conversa Sem Recalque. Vou chamar vocês também. Opa! Agradeço demais a oportunidade. Corte Muito lacaniano, safado! Exatamente. Eu aprendo rápido. Ele é desses, gente. Não dá Eu hora. aprendo Isso muito é um Pokémon rápido. que evolui na velocidade. Gostaria de agradecer a vocês pela presença. É um prazer escutá-las. Também, muito bacana, agradeço muito. Foi muito legal. Valeu, um beijo grande, um abraço. Ricardo, que delícia, colegas, muito obrigada, foi ótimo, obrigada. Obrigado, Jaque. Vou pegar o pescoço dele. É desse. Isso vai para a gravação.